Olá, meu nome é Renan. Vou estar fazendo uma pequena análise da utilização de um usuário iniciante no SketchUp. Nesse caso, utilizamos a versão 2018. Então vamos lá. Primeira visão do programa, a gente tem uma interface bem simples, limpa, podemos dizer, com uma barra de ferramentas, com as ferramentas de utilização do próprio projeto. Então o ambiente é bem focado nisso. No canto direito a gente tem pequenos tutoriais, o que é legal é que são tutoriais com pequenas animações, então facilita bastante para usuários mais leigos. SketchUp foi uma ferramenta desenvolvida exclusivamente para 3D, feita primeiramente pela Atlas Software, que foi comprada pela Google mais tarde, em 2006. Uma ferramenta bem interessante, bem fácil de ser utilizada, com alguns recursos bastante interessantes em relação à medida, com alguns conceitos espaciais bem bacanas. Então, para quem gosta de física, esse tipo de coisa, é uma ferramenta muito interessante, até para desenvolver pequenos projetos. Pode ser algo como marcenaria, algo do tipo que possa vir a envolver, por exemplo, equipamentos eletrônicos, organizacionais. Tudo pode ser desenvolvido nele para depois talvez ser mais tarde ser impresso em 3D e tal. Ele tem uma flexibilidade bem bacana nesse aspecto. Apesar de a gente ter pequenos tutoriais no canto direito, um ponto negativo referente à usabilidade do SketchUp é a falta de algo que determine quais são os atalhos. Como é uma ferramenta muito complexa que às vezes você precisa de utilizar várias próprias ferramentas do sistema para criar alguma coisa mais exata, com cantos arredondados, algo do tipo, fica bem complicado às vezes você ter uma imersão se você não sabe todos os atalhos do programa. O que eu, por exemplo, tive que fazer procurando na internet uma lista. No programa em si eu não encontrei uma lista, pelo menos de fácil acesso, com esses atalhos. Dois pontos muito positivos referente ao lápis, que é um dos principais, no caso a ferramenta de linha, bem dizendo, é que ele tem bastante auxílio para deixar reto, para manter uma certa proporção do que você está fazendo. Ele fica vermelho quando você está na horizontal e fica azul quando você está na vertical. Então é bem bacana que você tem essa diferenciação, pelo menos até de cores, para te dar uma noção do que você está desenhando. Isso ajuda muito quando você está fazendo desenhos de algo que você precisa ser assimétrico, que você precisa manter a proporção correta. Um ponto neutro, que eu não posso dizer que é nem positivo ou negativo, é que isso só com a utilização você acaba percebendo que você precisa ter um pouco de conceito espacial do que você está fazendo, porque quando você faz um desenho em um certo ponto de vista, uma risca, por exemplo, um certo ponto de vista, quando você vira o seu ponto de vista, depende da quantidade de graus que você vira esse ponto de vista, você pode ter uma linha de outro aspecto. Então isso às vezes é bem difícil você ter isso setado de que você quer uma reta em 90 graus, algo do tipo, sabe? Uma ferramenta que ainda precisa ser muito melhorada, por ser muito complexa e querendo ou não acaba sendo um ponto negativo da ferramenta, é a utilização de mover. Como ela acaba querendo respeitar apenas o conceito espacial do objeto e não o conceito assimétrico dele, pode gerar algumas dificuldades na hora de mover. Como, por exemplo, você não ter a ferramenta para você saber se você está alinhando, movendo aquele objeto alinhado. Então, isso acaba dificultando bastante quando você está fazendo uma simples ferramenta que seria copiar e colar, por exemplo.
Um aspecto bem legal da ferramenta é o poder de você se mover conforme o objeto, você consegue mover quantos graus você precisa, você consegue dar zoom, assim você tem uma noção muito maior do que você está fazendo, é muito mais assertiva também, então isso é um conceito muito legal implantado na ferramenta, que te dá bastante liberdade, acaba te deixando bastante, de certa forma, sempre estando utilizando essa ferramenta, porque com ela você pode analisar o que foi feito até agora, você pode comparar, você pode achar de repente alguma falha que você acabou cometendo. Muito legal. A ferramenta oferece um recurso bem bacana, que é a criação de grupos do que você seleciona, o que te permite criar de uma certa forma um objeto que está relativo àquilo que você está criando. Então isso é bem legal para você criar, por exemplo, quando você finaliza uma parte do que você está desenhando, por exemplo, uma porta, uma cadeira quando você faz a estrutura, por exemplo. Então é bem legal que dá para você fazer e ir salvando de certa forma, como se eles fossem componentes daquilo que você está criando. O único porém entra sempre no aspecto que eu já comentei, que é a questão de a ferramenta de mover. Então, muitas vezes você precisa mover aquele objeto, aquele componente, melhor dizendo, e você acaba batendo com esses problemas de conceitos espaciais que acabam sendo bastante complexos.